Vou falar desse microfone aqui porque nós ainda estamos com um problema para eu ter retorno do Data Show. Então, eu vou falar com vocês usando slides e de vez em quando eu vou precisar torcer o pescoço aqui e esse microfone vai comigo e o que está fixo aqui não vai. Então, se quiserem desligar aqui para não ter problema com microfonia, pode ser uma boa ideia, tá bom? Nós vamos abrir a palavra de Deus, meus queridos irmãos, no livro do Êxodo, no capítulo de número 31, na sequência da nossa exposição. E hoje vamos ler, então, a última parte do capítulo 31, que fala a respeito do mandamento do sábado. Eu quero ler com você, de maneira alternada também, este importante trecho da palavra de Deus, como todos os trechos da palavra de Deus o são. Êxodo 31, a partir do versículo de número 12, até o final do capítulo. Leiamos alternadamente. Disse mais o Senhor a Moisés: portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Que o Senhor nos abençoe no estudo e na exposição da sua palavra nesta manhã. Nós teremos passador de slide, meus queridos? Temos aqui um arquivo para projetar, por gentileza, onde nós vamos falar com algumas imagens e algumas tabelas, as informações que são importantes para que possamos compreender esse texto de uma maneira mais profunda e mais abrangente. Podemos ir passando enquanto isso, por favor, Gabriel, para a gente não se atrasar? Pode passar o próximo slide, por gentileza. Vocês se lembram, meus queridos irmãos, que estamos já na 3ª sessão do livro do Êxodo. Na primeira delas, Deus manda Moisés ao Egito para realizar sinais, prodígios e pragas, obrigado. E aí então o povo de Israel sai, é o Êxodo propriamente dito. Na 2ª sessão do livro, o povo está aos pés do Monte Sinai e Deus entrega ao povo os seus mandamentos, o livro da aliança, e o povo diz que estabelecerá com Deus a aliança que o Senhor propôs. E então eles vão adorar ao Senhor, ser o povo de Deus, e Deus será o Deus daquele povo. E então o que nós percebemos é que há uma aliança celebrada, há um contrato, um pacto administrado por Deus que é celebrado ali. A 3ª sessão do livro do Êxodo é a que trata do tabernáculo, quando Moisés agora sobe ao monte e, em subindo, ele vai receber de Deus as instruções para construir essa tenda. E então, no capítulo 25 está dizendo, que o povo de Israel deveria fazer um tabernáculo para que Deus habitasse no meio deles. E aí então Deus mostra a Moisés todos os detalhes daquela tenda. A arca da aliança, as tábuas, candelabro de ouro, a mesa com os pães da presença, o altar de bronze, todos os móveis do tabernáculo são mostrados em detalhe. E o que é curioso aqui, meus queridos irmãos, é que nós estamos na última sessão em que Deus está falando com Moisés a respeito do tabernáculo, e Deus fala de novo sobre o sábado. E nós podemos então perceber o quanto o mandamento do sábado é importante para Deus. Porque no livro do Êxodo, esta é a 4ª aparição do mandamento do sábado, e isso ainda será repetido mais uma vez. São 5 menções ao mandamento de guardar o dia de Deus no livro do Êxodo. 5 menções. A primeira delas está lá no capítulo 16,
quando o povo tem que coletar o maná, aquele pão que vai chover do céu, o sustento de Deus, e eles devem coletar o maná 6 dias na semana, mas no sábado não podem fazê-lo. E isso já dá uma ideia para nós de que o mandamento de sábado é anterior à entrega da lei dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Eles não haviam recebido as tábuas da lei ainda. Deus não havia falado do alto da montanha a respeito dos 10 mandamentos. E, no entanto, ao coletar o maná, eles já sabiam que deveriam coletar por 6 dias e no 6º dia coletar em dobro, porque no 7º esse trabalho não aconteceria. Depois, no 4º mandamento, quando Deus fala do alto do Monte Sinai, os 10 mandamentos, a lei a respeito do sábado é repetida. Depois, quando Moisés sobe ao monte, depois de Deus ter falado os 10 mandamentos e todo o povo tremer, Deus fala novamente com Moisés, detalhando as questões relativas aos mandamentos. Você se lembra que quando Moisés subiu, o que Deus deu foram leis mais casuísticas, aplicando cada mandamento a situações concretas do dia a dia. E ali então, novamente, no livro da aliança, Deus fala de guarda do sábado. Agora, nós estamos vendo Deus falando a respeito do tabernáculo. Moisés desceu, trouxe o livro da aliança, o animal foi morto, o seu sangue foi espargido, a aliança foi celebrada, Moisés subiu de novo para receber instruções a respeito do tabernáculo. E Deus novamente falou a respeito do mandamento do sábado. E ainda vai ter mais uma vez, antes de acabar o livro. Quando chegar a hora de construir o tabernáculo, esse mandamento ainda será repetido por uma 5ª oportunidade. E agora, então, nós queremos analisar quais são as contribuições específicas do texto de Êxodo, capítulo 31, no que se refere à guarda do mandamento do sábado. Vamos, então, ver algumas questões. A primeira coisa que podemos ver é que esse mandamento aparece agora numa posição nova. O que é isso? Você tem que olhar, quando lê o texto bíblico, quando é que alguma coisa foi dita. O que foi dito antes? O que vai ser dito depois? Será que isso influencia ou não influencia a nossa compreensão do mandamento? Qual era o contexto mesmo? Onde é que Moisés estava? Ele estava no alto do Monte Sinai. Desde quando? Desde que Deus celebrou a aliança com o povo de Israel. E o que Deus está conversando com ele? Deus está entregando a Moisés as instruções para a construção do tabernáculo. Isso influencia a interpretação do mandamento do sábado nesse contexto? Sim, claro, com toda certeza. E o que nós vemos aqui? Algo que já falamos, que enquanto Moisés está lá no alto da montanha e Deus fala com ele a respeito do tabernáculo, são 7 declarações específicas que Deus faz a Moisés. A maneira como o texto hebraico é estruturado vai sempre começar com essa frase: disse o Senhor a Moisés, disse mais o Senhor a Moisés, disse mais, disse mais, disse mais, disse mais e disse mais. Ou seja, quando Deus começa a falar sobre tabernáculo no capítulo 25, até Deus terminar de falar sobre tabernáculo no capítulo 31, Deus e Moisés estão lá no alto da montanha. Qual foi mesmo a primeira montanha que você conheceu na história da humanidade? Como chamava aquela montanha? Jardim do Éden. E agora tem Deus no alto de uma outra montanha, com outro homem. E agora a história é diferente. Deus está dando orientações para que o Jardim do Éden desça a montanha e vá até aqueles pecadores que estão no pé da montanha. Moisés, constrói uma estrutura onde eu vou habitar junto com vocês. Não vai ser aqui no alto da montanha, vai ser lá embaixo. Mas é uma estrutura que vai ter uma bacia, como o rio do Jardim do Éden, vai ter um trono com a minha presença, guardado por querubins, como no Jardim do Éden, vai ter um candelabro em forma de uma árvore, como tem lá no Jardim do Éden, e então vai ser apontada para o Oriente, como era o Jardim do Éden, e agora então você percebe ecos da criação. Só que o Jardim do Éden foi perdido por causa da desobediência. O novo Éden no tabernáculo será recuperado por causa da obediência para a qual ele aponta. A obediência de Cristo, o tabernáculo de Deus entre os homens. O segundo Adão. E aí então, meus queridos, 7 declarações exatas.
E no sétimo dia em que Deus foi falando para criar o mundo, no sétimo dia Deus descansou. E no sétimo momento em que Deus fala com Moisés a respeito do tabernáculo, ele trata de qual assunto? Do dia do descanso. Isso não é por acaso, minha gente. Isso é porque Deus está dizendo assim, lá no jardim do Éden, depois que eu criei todas as coisas e tudo estava perfeito, eu descansei ao final. Vocês estragaram isso com o pecado, e eu estou dando uma nova oportunidade. Eu levei Moisés para o alto da montanha, como Adão estava lá no alto da montanha. E agora eu estou dando por misericórdia e graça um novo Éden, um tabernáculo onde eu vou morar com vocês novamente. Mas vocês têm que descansar em mim. Vocês têm que se lembrar que eu sou o Criador do mundo, que criou tudo em 7 dias, mas no sétimo eu descansei. E vocês vão descansar também no tabernáculo que eu lhes darei. Assim, meus queridos, a sétima fala de Deus é de um Éden reconstruído na figura do tabernáculo. E o descanso então deve continuar. Se o homem devia descansar no Éden antes da entrada do pecado no mundo, o povo de Israel tem que descansar no tabernáculo, quando Deus está resolvendo o problema do pecado e reaproximando de si os pecadores. E é por isso que Deus fala, meus sábados. Ele coloca uma ênfase muito grande aí. E você lê o texto e vê Deus dizendo, os meus sábados, os meus sábados. Por quê? Porque o mundo é dele, e a ordem para criar é dele, e quando ele chama Moisés e fala com Moisés, as coisas vão acontecer conforme a sua ordem, conforme a sua palavra, e o tabernáculo vai seguir o exemplo do Criador. E aqueles que frequentam o tabernáculo vão seguir a ordem da criação. Deus não mudou de plano. Deus quer pessoas que descansem nele. Deus quer pessoas que o celebrem como Criador, que digam que a sua obra é boa e se regalem, se deleitem no seu Criador. Então agora Deus está dizendo, a hora que terminar o tabernáculo, vocês vão vir aqui e vão descansar em mim. E o tempo inteiro vocês vão entender isso. Eu sou o descanso de vocês. Por isso é que o versículo 13 do capítulo 31 começa com uma expressão muito interessante, que é certamente. Veja, leia um pouquinho para trás o versículo 11. Fala assim, o óleo da unção e o incenso aromático, eles farão segundo tudo quanto tem ordenado. Então eles vão trabalhar e construir o Bezalel e o Aholiabe, que receberam a orientação do Espírito Santo para construir o tabernáculo. Eles vão fazer tudo. No entanto, disse mais o Senhor a Moisés, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados. Ou seja, o tabernáculo é meu, o Espírito que capacita vocês a construírem o tabernáculo é meu, as pessoas que serão capacitadas fui eu que escolhi, e vocês vão trabalhar e vão fazer tudo, mas não se esquecem, continua tendo que descansar. Certamente vocês vão ter que descansar em mim. Essa posição é extremamente estratégica, meus queridos. E isso aponta também para um novo propósito no mandamento. Não se trata aqui de um novo propósito no sentido de um propósito diferente do original, de um propósito que conflita com o propósito original, mas de um propósito que aprofunda a nossa compreensão do mandamento original. O contexto é o do tabernáculo. E agora então Deus está dizendo, o tabernáculo não é apenas um lugar, o tabernáculo também é uma data. Eu não quero que você tenha simplesmente um lugar para me encontrar. Eu quero que você tenha tempo. Então eu estarei presente no meio do povo de Israel, mas não só de maneira geográfica, eu estarei presente de maneira temporal, no espaço e no tempo. Quando você recebe um convite para alguma festa, você recebe o convite e se tiver indicado que dia que é, mas não tiver indicado o local, o convite não serve. Mas se o convite indicar o local, mas também não indicar a data nem o horário, também não serve. E Deus então está dizendo, eu estou marcando o local e eu estou marcando a data. Nós vamos nos encontrar e nós vamos nos relacionar. E isso é importante. E uma frase que me marcou muito foi a frase de um teólogo cujo nome eu não memorizei. Mas ele disse esta frase muito curtinha, que o sábado é um tabernáculo no tempo. É a marca de Deus. Onde é que Ele quer nos encontrar no tempo? É no sábado. E isso pertence a Ele, o sábado é dele.
assim como o tabernáculo é dele, assim como o mundo é dele, assim como tudo se fez conforme a sua palavra, o sábado é a 7ª e última de sua palavra a Moisés na construção do tabernáculo. E, quando Deus fala sobre isso, Ele fala constantemente a respeito da aliança. Você deve se lembrar que a segunda parte do livro do Êxodo aconteceu lá no pé do Monte Sinai, e Deus chamou o povo de Israel e disse assim: nós vamos fazer uma aliança, um pacto, um contrato administrado soberanamente. E aí então Deus fala as palavras da aliança, os mandamentos. E o povo se aterroriza. Deus é muito santo, é muito magnífico. Conversa você com Deus, Moisés. Moisés sobe a montanha, Deus entrega mais mandamentos, o livro da aliança, e ele desce, lê todas aquelas palavras, e o povo diz assim: nós vamos celebrar esta aliança com o Senhor. E aí, então um animal é morto e o seu sangue é salpicado sobre o povo para dizer: este é um pacto de vida e morte. Sacrifícios são oferecidos, e eles agora se aproximam de Deus nesta relação de aliança, neste vínculo de amor e obediência, e o sábado é um sinal a respeito disso. Veja que o versículo 13 vai dizer exatamente isso, que o sábado será um sinal. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Deus se importa com isso. E eu queria então pensar com você quantas coisas Deus deu ao seu povo atreladas a esse vínculo, a essa aliança. Veja, o livro que Moisés trouxe lá do alto da montanha, que trazia regulamentações específicas, casuísticas sobre os mandamentos, era o livro da aliança. Quando depois Moisés salpica o sangue daquele boi, dizendo: estamos num pacto de vida e morte com Deus, ele diz que está aspergindo o sangue da aliança. Quando Deus escreve as palavras, os 10 mandamentos nas 2 tábuas, elas são as palavras da aliança. Palavras aqui é dabar no hebraico, que é exatamente o mesmo termo para mandamentos. Os mandamentos são os mandamentos da aliança. Aquelas palavras são as palavras da aliança. E aí, então ele desce da montanha com 2 tábuas de pedra, tábuas da aliança. Ele tem que colocar dentro do tabernáculo a arca da aliança. E agora você tem o sábado, que é uma celebração de aliança. Se você acha que a arca era importante, você precisa achar que o sábado também é. Se você acha que os mandamentos são importantes, pois o sábado também é. Se a lei de Deus, as palavras de Deus são importantes, pois o sábado igualmente o é. E essa ideia então de separar o seu tempo para Deus é fundamental na Escritura. Deus está dizendo: se eu tenho um vínculo com você, se você está numa relação de aliança comigo, a aliança é minha. Você não escolhe como a gente se relaciona, sou eu que digo como será. E aproveite, porque é uma grande bênção para você. Você é um pecador que merecia o inferno. Eu estou te dando a oportunidade. Eu estou trazendo o Éden até você com o tabernáculo. Seria bom que você recebesse, porque a recusa será condenação eterna para você. E agora entenda, a arca é da minha aliança. As tábuas são da minha aliança. Os mandamentos da minha aliança. O livro da minha aliança. O sábado é a minha aliança. Nós não podemos chegar e dizer assim: eu quero Deus até a página 2, mas do sábado para frente eu tenho coisa diferente para fazer com o meu dia. Não, não é possível fazer isso. E veja que a aliança é uma aliança perpétua, dura para sempre. Nas suas gerações, é o que Deus vai dizer no capítulo 31, e vai falar novamente aqui nas suas gerações. E sempre relacionado ao sábado. E sempre dizendo: é um sinal entre mim e os filhos de Israel. É um sinal. Nós gostamos de sinais, queridos. Como é que chama esse anel aqui? Aliança. Por quê? Porque isso indica que eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu tenho um vínculo de amor, de fidelidade, de zelo, de compromisso, que está sinalizado. Nossa cultura entende isso. Normalmente, quando um rapaz se interessa por uma moça que ele não tem certeza se está disponível ou não, a primeira coisa que ele faz é olhar para qual parte do corpo dela? Para os dedos, para ver se tem algum anelzinho diferente lá. E isso é um sinal. E a gente vê, às vezes, aqueles meninos que não conseguiu nem ainda tirar a nota
para passar do 9º ano, já estão querendo namorar, vai lá, compra aquele anelzinho de latinha de cerveja assim, e quer colocar já no dedo da menina, porque quer marcar. Você é menina, vai pegar. Quer um sinal, quer marcar. Isso é algo que Deus sempre fez. E vamos pensar um pouco a respeito de sinal. O sábado é um sinal que Deus quis dar. Quem é de Deus, guarda o sábado. Quem é de Deus, está separando o tempo para Deus. Mas eu me preocupo porque veja a intensidade disso. Deus, diversas vezes na Escritura, falou que Ele está numa relação de aliança com o seu povo. E diversas vezes Ele falou que haveria sinal dessa aliança. Primeiro desses sinais que a gente vê claramente na Bíblia com a palavra sinal, há um anterior ainda, mas com a palavra, esse aqui vai ser o sinal, é a aliança do arco-íris, a aliança da preservação. O que tinha acontecido? O pecado aumentou no mundo. E aí então Deus diz assim, o pecado se multiplicou demais. Deus vai reiniciar o mundo através do seu juízo, e oferecer oportunidade para que a semente que carrega a promessa possa prosperar sem ser sufocada pela semente do maligno. Então Ele preserva Noé e a sua família e recomeça o mundo com um grande julgamento no dilúvio. E aí então Ele diz assim, só que agora, se eu começar a exercer juízos repetidos aqui, não vai sobrar nada. Então eu vou segurar a minha ira, eu vou segurar o meu juízo para dar oportunidade de salvação aos pecadores. E para que vocês saibam que eu estou falando sério, nesta minha aliança de preservação, de que eu não vou inundar a terra novamente com o dilúvio, eu vou pegar o meu arco de guerreiro, a minha arma de batalha. Se fosse nos dias de hoje, ele poderia dizer, vou pegar o meu fuzil, vou pegar o meu drone. Mas Deus vai dizer outra coisa para a linguagem daquela época. Eu vou pegar o meu arco, a minha arma, do símbolo do meu juízo. E eu vou pendurar, dizendo assim, não vou usar meu arco contra vocês. Não vou punir vocês novamente. Só que esse arco, o arco do armamento de Deus, foi pendurado no lugar de onde o juízo veio. O juízo veio das nuvens dos céus. Então Deus pendura o arco lá. E diz assim, o sinal de que eu tenho um pacto com vocês e uma aliança de que eu não vou destruir novamente o mundo por dilúvio, é o arco-íris. E aí eu te pergunto, esse sinal ainda está na nuvem? Tudo bem, você não vai ver até setembro aqui em Goiás, mas ele está lá, não está? É assim que acontece. Então o arco está lá. Isso é sério e Deus leva esse sinal a sério até o dia de hoje. Mas aí existe um outro sinal, que agora Deus prometeu, eu vou preservar o mundo do julgamento e no dia do juízo final é que eu vou destruir esse mundo, e nem vai ser com água, vai ser com fogo para fazer o novo céu e a nova terra. Mas esse é um assunto para a aula da escola dominical, quando a gente vai falar de escatologia. Agora, a gente está falando do sábado, e agora a gente vai ver o quê? Deus dizendo, preservando o mundo, sinal está na nuvem, eu vou conduzir uma linhagem dos descendentes de Abraão, e esses descendentes vão se multiplicar e formar um povo que será salvo. E dentro desse povo nascerá o Messias, o filho da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E vocês vão carregar um sinal. Qual é o sinal? A circuncisão. Por que que Deus escolheu a circuncisão? Porque ela marcava exatamente o órgão reprodutor masculino. Porque ela derramava sangue e extirpava uma parte do corpo do homem para dizer, eu renuncio a mim mesmo. Eu entendo que estou envolvido num juramento de morte, porque sangue está sendo derramado. Eu entendo que Deus está falando com algo que envolve a minha descendência. E a circuncisão, então, era um sinal relacionado ao que Deus promete. Novamente, é chamada de um sinal. E o que acontece com esse sinal é um sinal entre Deus e o seu povo. Depois, agora, nós vamos ver o sinal do sábado. Deus diz assim, eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês. Eu vou morar no meio de vocês. E vocês vão ter tempo para mim, porque eu vim morar com vocês. Eu mudei de endereço para vocês não terem espaço na agenda de vocês para mim. Esse vai ser o sinal. Você consegue perceber a importância disso, meu irmão? O que aconteceu quando Moisés não circuncidou o seu filho? Você lembra da exposição de Êxodo capítulo 4? Deus foi lá para matar Moisés.
E aí, é isso que vai acontecer com quem não santificar o sábado como sinal. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, mas veja o texto. Em Ezequiel, nós estamos cerca de 900 anos depois de Moisés. E o texto que nós lemos no culto é Deus recuperando a história do povo de Israel com Ezequiel. E Deus diz: tirei-os da terra do Egito, os levei para o deserto, dei-lhes os meus estatutos, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles. A ideia era: vocês vão descansar em mim. Por isso eu dou a vocês a terra do descanso. E eu já tive chance de falar isso daqui. Se vocês não descansarem em mim, na terra do descanso, eu vou tirar vocês da terra, para a terra descansar de vocês. E quando você vê no livro das Crônicas, o autor bíblico dizendo que o povo foi banido para o cativeiro, o que é dito lá é que a terra descansou. Descansou de um povo que não descansava em Deus. O mandamento é esse: Deus quer ser o nosso descanso, Deus quer que nós tenhamos alegria nele, Deus quer que vivamos na sua presença para a sua glória. E quando o povo não faz isso, o povo é banido da sua presença, é banido da sua glória. Nós não podemos nos dar ao luxo de querer morar em Canaã, de ter o tabernáculo de Deus entre nós, de ter a lei de Deus entre nós e de ignorarmos Deus ou de não termos tempo para Ele. Isso não pode acontecer. E aí então, a sequência do texto vai falar de uma penalidade nova. Deus vai trazer uma dimensão nova que ainda não tinha sido trazida. Qual é? Se você não obedecer o mandamento do sábado, você vai morrer. Mas antes disso, veja comigo. Por isso que eu digo que a ideia de aliança pode estar muito bem presente lá no Jardim do Éden. Deus chega e diz assim: Adão, nós temos uma aliança. Eu fiz você, e eu vou me relacionar com você, e você vai se relacionar comigo. Você vai cuidar do jardim, está aqui a sua esposa, cresça e multiplique, mas se você comer dessa árvore aqui, ó, que representa a sua obediência devida a mim, o que vai acontecer no dia que você comer da árvore? Vai morrer. E o que acontece com quem não atendesse ao princípio da aliança da preservação? Deus resetou o mundo nos dias de Noé, inundou o mundo e matou todos os pecadores, e falou assim: agora não vai ter juízo, o juízo está suspenso. Não vou inundar o mundo com dilúvio novamente. O julgador sou eu. Quem resolver julgar por conta própria, matar alguém, tirar a vida de alguém que carrega a minha imagem, essa pessoa vai morrer. Então, o descumprimento da aliança da preservação gera o derramamento de sangue do homem que o descumpriu. Da mesma forma, o descumprimento da aliança da circuncisão, veja como Deus fala com Abraão em Gênesis 17. O incircunciso que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, essa vida vai ser eliminada. E Deus de fato tenta eliminar Moisés, que não circuncidou os seus filhos. E depois é dito aqui em Êxodo, que o sábado é o sinal da aliança da lei. Aquele que profanar o sábado, morrerá. Isso é tão sério, que é equiparado aos mandamentos que tratam, por exemplo, de escravidão. Foi encontrado um judeu em seu poder sendo escravizado, você vai morrer. É comparado ao adultério. Você adulterou, vai morrer. E é curioso como nós nos escandalizamos com o assassinato hoje em dia, como nós nos escandalizamos com o adultério, mas a gente não está nem aí com quem profana o sábado. Esse é o mandamento mais desprezado da lei de Deus em nossos dias. Parece que já existe um passe livre para você fazer o que quer, como se o tempo fosse seu. E Deus está dizendo assim: esse é o sinal de que eu e você estamos em aliança. Esse é o sinal de que você é meu. O sábado não é seu, não. O sábado é o tempo que eu reservei para você se alegrar comigo. Irmãos, isso é extremamente sério. E então, alguns podem dizer: não, pastor, mas hoje em dia a gente não mata mais ninguém porque adulterou, não mata mais ninguém. É verdade. E isso aqui precisa ser entendido. A lei de Deus tem aspectos civis e judiciais, tem aspectos cerimoniais e tem aspectos morais. Quais são, por exemplo, os aspectos civis? Se você pedir um jumento emprestado e o jumento morrer na sua mão, diz a lei de Moisés, livro da aliança, coisa que a gente estudou, você compra um jumento novo para a pessoa que te emprestou e o jumento morto fica com você. Era o jeito de Deus regular isso. Hoje em dia, nós podemos aproveitar muito daquela lei. Nós entendemos historicamente o que aquilo servia para o povo de Israel, nós aprendemos muito com aquela lei sobre o jumento, ela nos revela alguma coisa sobre o caráter de Deus, mas ela não é norma para nós hoje.
Se eu emprestei o jumento e o jumento morreu, eu posso dar direto o dinheiro para o outro, ou fazer alguma outra coisa, um outro tipo de transação, embora a sabedoria de Deus daquela lei possa me orientar. E depois? Depois vem a lei das cerimônias, a lei da Páscoa, vem a lei das festas de peregrinação, vem a lei dos sacrifícios. Essas leis me mostram como o povo de Israel se relacionava com Deus na história? Totalmente. Elas me ensinam sobre o caráter de Deus? Totalmente. Elas revelam sobre Deus, o seu caráter, a sua santidade? Muita coisa. Mas eu sou obrigado a peregrinar para Jerusalém hoje em dia? E a resposta é não. Ela não é normativa para mim também. Mas e a lei de Deus resumida nos 10 mandamentos? E os 10 mandamentos que são um sinal da aliança de Deus com o seu povo? Tem validade histórica? Total. Validade didática? Total. São norma reveladora? Total. E são normativas? Claro. Quem de nós ousa dizer que nós podemos mentir, que nós podemos matar, que nós podemos roubar, que nós podemos adulterar? Ninguém diz isso. Mas quem vai ousar dizer então que a gente pode fazer o que quiser com o dia que é de Deus? Não é uma norma moral? E alguns vão dizer, não, pastor, o senhor não entendeu ainda. Jesus chegou e falou que o Filho do Homem é Senhor do sábado e tudo mais. Querido, entenda algumas coisas. Primeira delas, Deus, quando fala a respeito do sábado, aqui em Êxodo capítulo 31, Ele está dizendo assim, Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai e deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Você percebeu? Quando é que foi que Deus falou com Moisés sobre o sábado? No mesmo contexto em que ele pegou as 2 tábuas da lei e falou, agora desce, essa é a minha lei que vale para sempre. Se você vai achar que sábado não é lei para você, você precisa pegar as 2 tábuas da lei e jogar fora junto. Se você está tratando o dia de Deus com esse tipo de descaso, saiba, é a mesma coisa que você estivesse tratando com descaso o mandamento de matar, de mentir, de roubar, de adulterar, de fazer qualquer outra coisa. É do mesmo mandamento, com a mesma autoridade que nós estamos falando aqui. Mas não é só isso. Veja que a base que Deus dá em Êxodo 31 é, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Deus está conectando o mandamento do sábado com o seu plano para o mundo. Se a gente entende que tem que ter filhos, crescer e multiplicar, porque está lá em Gênesis, se a gente entende que tem que trabalhar, porque Deus deu a Adão uma missão de trabalhar no jardim, porque está lá em Gênesis, a gente tem que entender que tem que descansar também, porque essa é a estrutura que Deus planejou para o mundo. E não pode ser diferente. Então aqui nós vemos tanto algo ligado à autoridade de Deus e sua lei moral, quanto à criação e à redenção. E isso tem levado muita gente a desconfiar das coisas. Por quê? Porque quando você lê Êxodo capítulo 20, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ou em Êxodo, na verdade não é 25, é 31 aqui, capítulo 31, você vai encontrar Deus falando assim, em Êxodo 25 também está no livro da lei, no livro da aliança. Mas agora Deus está dizendo assim, o fundamento para você descansar é porque eu criei o mundo em 6 dias e descansei no 7º. E aí então, aquelas pessoas que gostam de criticar a Bíblia, prestam muita atenção nisso. Olha, no ano 1440 a.C., quando Deus está lá com Moisés no Monte Sinai, o fundamento que ele apresentou para o mandamento do sábado era o mandamento da criação. Ele mandou descansar porque ele criou o mundo em 6 dias. Só que lá em Deuteronômio, quando você vai ler a repetição da lei, lá em Deuteronômio 5, está dizendo assim, você vai trabalhar 6 dias e vai descansar no 7º, porque você era escravo no Egito e Deus te tirou de lá. Aí alguns vão dizer assim, está vendo, ó, essa história aí nem é tão verdadeira assim, porque os dois que contaram a história de um jeito diferente. Quando falaram do mandamento do sábado em Êxodo 20, falaram da criação. Quando falaram do mandamento do sábado em Deuteronômio, falaram da redenção. Está vendo? Como é que eu acredito num mandamento desse? É porque essas pessoas não entenderam a Bíblia. Porque o que Deus está fazendo lá no Monte Sinai está conectado à criação. Ele está numa montanha, como o Jardim do Éden, chamando um homem que vai representar o povo diante dele, que é Moisés, alguém que aponta para Cristo, o Adão perfeito, e está dizendo, vocês saíram do Éden por causa do seu pecado, eu estou trazendo o Éden de volta para vocês, por causa da obediência de Cristo para quem Moisés aponta. E se lá no Éden tem querubim, tem rio, tem árvore, no tabernáculo também vai ter. E preste atenção então, se lá no Éden era para descansar,
aqui no Éden que eu coloco no meio de vocês é para descansar também. E lá eu criei vocês, e aqui eu estou redimindo vocês. E o mandamento do sábado, portanto, tem conexão tanto com a criação, quanto com a redenção. E quem é salvo por Deus, então, precisa descansar, porque entendeu que Deus criou o mundo e criou a sua vida para isso. E agora foi redimido para isso também. Ah, pastor, mas isso é sábado. Agora nós estamos aqui no domingo. E eu quero apresentar para você as questões bíblicas que nos fazem entender por que nós guardamos o domingo e por que nós o chamamos de sábado cristão. Veja, os crentes da antiga aliança trabalhavam 6 dias e descansavam no 7º dia. E Jesus vai dizer para eles assim, se alguém está cansado e sobrecarregado, vem a mim e eu vou dar descanso para você. Mateus capítulo 11, versículo 28. E aí então a gente entende que Jesus é o descanso. Ele falou, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E aí então a gente começa a olhar para ele e perguntar, mas o que isso significa? Isso significa que quando Jesus morre e sofre o castigo da nossa condenação, e ele ressuscita, ele inicia uma nova criação. E lá em Coríntios o apóstolo Paulo diz assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, mas a tradução não é a melhor. O melhor seria dizer, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando Cristo morre e ressuscita, já começou, embora ainda não tenha sido concretizado. E isso é o assunto da aula de escola dominical sobre escatologia. A tensão entre o já e o ainda não. Sobre isso eu não vou falar agora. Mas, se alguém está em Cristo, o novo mundo já começou. E se antes você trabalhava 6 para descansar no 7º, porque você esperava a redenção de Deus, a redenção já veio. E agora você descansa no começo para trabalhar depois. E é por isso que o primeiro dia de feira, o primeiro dia de trabalho, a gente descansa nele. E parece que a nossa semana de trabalho começa no 2º dia de feira. Amanhã é segunda-feira. E é por isso, então, que a gente faz essas coisas. E aí eu quero mostrar para vocês 7 evidências do Novo Testamento que mostram essa nova ordem mundial. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é domingo. A palavra domingo vem do latim, que significa Dominus, dia do Senhor, aquele que domina, o dia do Senhor. Depois, Jesus aparece aos discípulos no primeiro dia da semana, novamente. Olha lá, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos estão reunidos, e quando é que Jesus aparece a eles? No primeiro dia da semana. Depois, 8 dias mais tarde, contando as 2 pontas, como os judeus sempre fazem, para inclusive dizer que Jesus esteve sepultado por 3 dias e 3 noites, você vai ver que eles estavam outra vez ali reunidos, Tomé está com eles e Jesus aparece novamente. Depois, o Pentecostes se dá no primeiro dia da semana. São 49 dias e no dia seguinte, você tem o dia de Pentecostes. Quando você conta isso a partir da data da Páscoa, que se deu numa sexta-feira, coloca 49 dias, o 50º dia cai num domingo. Depois, o apóstolo Paulo está pregando, e ele está agora na cidade de Troade, e ele prega partindo o pão com aqueles irmãos, e um menino chamado Eutico cai da janela e morre. Que dia que era? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Como é que as igrejas do Novo Testamento se reuniam? A igreja da Galácia, os Gálatas, na verdade são várias igrejas, e a igreja de Corinto se reuniam no primeiro dia da semana. Por quê? Porque Paulo fala para eles, vamos fazer uma coleta para os santos em Jerusalém? Façam vocês também como eu ordenei às igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, vão colocar em casa a sua oferta separadinha e vão trazer quando se reunirem com os irmãos. E por último, o apóstolo João chama o domingo de o dia do Senhor. Achei em meu espírito no dia do Senhor. Nós não temos um mandamento específico na Bíblia que diga assim, agora parou de ser sábado e começou a ser domingo. Mas nós temos a igreja dizendo com toda clareza, agora começou a nova era. Agora o mundo já está no caminho da redenção.
Agora, tudo aquilo para o que o tabernáculo de Moisés apontou, já foi cumprido em Jesus, o tabernáculo de Deus entre os homens. Agora, portanto, eu já estou descansando. Já estou descansando numa nova etapa da história do universo. Cristo é o meu descanso. E ele começou isso no primeiro dia da semana. O descanso já chegou. Então, o meu dia de descanso é o domingo, chamado pelos teólogos reformados de o sábado cristão. Esse é o sábado cristão, é o dia do Senhor, o domingo. E com isso eu quero perguntar a você algumas coisas aqui. Você já parou para pensar que esse é o mandamento mais desprezado? Que talvez você goste de dizer assim, eu não minto. Eu não, nunca roubei nada de ninguém, nunca peguei um palito de dente usado. Mas no que se trata de desrespeitar o dia do Senhor, isso passa para você com uma certa naturalidade? Cuidado, irmão, porque nós estamos falando da mesma lei do Senhor. O sábado é um tabernáculo no tempo. É Deus dizendo assim, eu tenho uma agenda com você. Eu quero receber você, eu quero cuidar de você, eu quero você comigo, se alegrando comigo. Às vezes a gente vem para a igreja e canta, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Mas se aparecer um outro prazerzinho assim que concorra com esse, ficar dormindo, assistir uma série, ir para um show, qualquer outra coisa, a gente, sai correndo. Está errado, querido. Nós precisamos que o nosso coração se alegre em Deus e diga, eu tenho um pacto com o Senhor, eu estou numa aliança com o Senhor, isso é um sinal do meu pacto com o Senhor, o meu dia é seu, não tem coisa melhor para fazer na minha vida do que estar na tua casa nesta hora. Esse é um sinal da aliança. E lembre-se, isso é um fundamento para quem entendeu quem criou o mundo, e esse é um fundamento para quem entendeu qual é o novo mundo para onde a gente está indo. Eu guardo o sábado cristão, que é o domingo, porque eu entendo que Deus me criou e pediu desde a criação para eu descansar nele. Você conhece o que acontece com quem não descansa? Você sabe que tipo de doença, que tipo de estresse, que tipo de problemas na vida tem alguém que não para ter pausas regulares, para se alegrar em Deus? Todos conhecem isso. Mas já parou para pensar que você estará durante toda a eternidade aos pés de Cristo? Conversando com Cristo, descobrindo as alegrias de pertencer a Cristo. E como é que você pode almejar o céu onde você estará com Cristo, se aqui na terra estar com Cristo não é prioridade para você? O nível de fome que você tem pela eternidade, o nível de fome que você tem por Deus, para estar com Deus para todo sempre, com o tabernáculo de Deus entre os homens. Apocalipse fala que Deus estará com eles e estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Você quer morar no Éden recuperado, no tabernáculo de Deus entre os homens, na Nova Jerusalém? Isso tudo é figura de Cristo. Mas como é que eu posso ansiar isso se eu não tenho prazer em estar na casa de Cristo, com o povo de Cristo, para aprender a lei de Cristo hoje, aqui e agora? O céu precisa começar dentro de mim. Isso é importante, meus irmãos. Isso é lei moral de Deus. Isso não é algo optativo, isso não foi cumprido e está agora como uma possibilidade para você. Esse mandamento está nas mesmas tábuas de pedra que contém os demais mandamentos. E isso aponta o quanto Jesus Cristo é o nosso descanso. Irmãos, tenhamos muita atenção a isso. O dia é de Deus, o sinal é de Deus. Se alguém perguntar assim, você é casado? Você fala assim, não viu? Aqui, sinal aqui na minha mão. Se alguém perguntasse para o judeu, é claro que ele não ia fazer isso, você é judeu? Ele fala, sou circuncidado. Ele não ia mostrar o sinal, ia ser meio complicado. Mas todo mundo sabia. Será que Deus vai destruir o mundo por um dilúvio novamente? Você fala, você não viu o sinal lá no céu? E se alguém perguntar assim, mas você é de Deus mesmo? Você é cristão? Aí eu falo, sou. Gozado, eu não vejo você na igreja, de sábado eu vejo você em tudo, do domingo você está em tudo quanto é lugar, mas na igreja não. Como é que é isso? Onde é que está a alegria de estar com Jesus e de descansar em Jesus? Deus tenha misericórdia da nossa vida, meus irmãos, porque isso é um assunto extremamente sério. E vejamos, quando falava sobre tabernáculo, quando entregava as tábuas da lei, Deus chegou e falou, o sábado é o sinal, porque eu criei o mundo e eu estou trazendo o Éden de volta até vocês. Lembrem-se disso. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos abençoe e nos ajude a guardar o seu dia para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar logo de manhã, quero te buscar.
que é uma música muito apropriada também para o dia do Senhor. Eu espero que você não tenha planos para hoje à noite, porque o dia de hoje não é seu, tá? O dia de hoje é de Deus. E que você esteja dizendo, que bom, hoje à noite eu estarei de novo na casa de Deus. A festa continua. Meu prazer será ampliado, estarei com o povo do Senhor. Então vamos falar a respeito disso, de manhã e no fim do dia, quando o sol se for. Vamos nos colocar em pé e louvar o Senhor com esta música.